Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de citologia. Lembrando que citologia é o estudo da célula. Na aula anterior nós falamos sobre membrana plasmática e agora nós vamos para a parte intermediária aí da célula. Vamos falar do citoplasma e de suas organelas, tá? A palavra cito significa célula, plasma, líquido, então é o líquido da célula. Na verdade, a consistência é gelatinosa, tá? A consistência dessa substância que fica dentro da célula. Né? Então, só para relembrar aqui, nós temos dois tipos de células. Células procariontes, que são células que não possuem núcleo. Observe que o DNA, esse em amarelo aqui, ele está solto no citoplasma. Isso aqui é uma bactéria flagelada, né? Aqui é o flagelo dela. E aqui nós temos células eucariontes, que são células que possuem núcleo. Né? Então, essas células que possuem núcleo, as eucariontes, são todos os animais, as plantas, os protozoários, os fungos, tá certo? Então, essas criaturas, no qual nós nos incluímos, são chamadas de eucariontes, porque possuem núcleo e o DNA fica guardadinho aqui dentro do núcleo. Tá? Vamos dar foco mais nos seres eucariontes, tá? Então, o citoplasma ele corresponde a uma região que fica delimitada entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? Então, entre a membrana e o núcleo você tem ali o citoplasma, tá? E esse citoplasma ele possui componentes. Aí, quais são os componentes do citoplasma? Tem o citossol. Antes era chamado de hialoplasma, porém em provas de vestibular a gente ainda pode encontrar a palavra hialoplasma, mas o moderno de se falar é citossol, né? Que é o líquido que fica ali dentro da célula, né? Chama de citossol, preenchendo ali o citoplasma. Encontramos também as organelas citoplasmáticas, né? O citoplasma ele se divide em duas partes, que é o citossol, como eu falei para vocês. A parte líquida é formada por substâncias como água, sais minerais, o citoesqueleto, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e a proteína. E também, além do citossol, se divide em citoplasma figurado. Tá? O citoplasma figurado nada mais é do que as organelas. Organelas são pequenos órgãos, tá? E esses pequenos órgãos, cada órgãozinho desse aí, a organela vai fazer uma função específica, a gente vai ver isso. O citoesqueleto, por sua vez, tem função primordial na célula, tá? Porque é o citoesqueleto que vai dar sustentação da célula, né? Feito o nosso esqueleto, né? Que nos sustenta. Então a célula também tem um citoesqueleto que a sustenta. Ela que vai dar forma à célula. Então as células têm formatos diferentes graças ao citoesqueleto. Movimentação e adesão, certo? Aderir, uma célula se aderir à outra, né? Ficar firme uma unida à outra. Então o citoesqueleto tem a ver com isso e a movimentação também. O citoesqueleto ele é composto de três elementos, tá? Os elementos são esses aqui: o microtúbulo, os filamentos intermediários e os microfilamentos, tá? Então eles são exclusivos de células eucarióticas. A gente não vai encontrar ela em células procariontes, em bactérias, por exemplo, nós não vamos achá-la, tá? E elas estão relacionadas aí, como eu falei com vocês, a adesão celular, a ciclose, aos movimentos das células, a manutenção e disposição das organelas no interior das células. As organelas elas não ficam paradinhas, não. Se você observar, por exemplo, uma célula vegetal no microscópio, como alguns alunos já tiveram a oportunidade comigo, né, no laboratório, você observa, quando você bota um pouquinho de água na célula vegetal, para observar no microscópio, você vê os órgãos, as organelas se movimentando, tá? Então, é exatamente o citoesqueleto que dá essa liberdade às organelas de se movimentarem, saindo de um canto para o outro. A principal proteína presente na constituição do citoesqueleto, certo? Formando ali os microtúbulos, é a tubulina, muito cobrada em vestibular. Tá? Então, começando aí pelos os filamentos intermediários, tá? Então, o filamento intermediário ele é responsável pela produção da queratina, por exemplo, tá? A queratina que produz o nosso cabelo, né? Nosso cabelo é queratinoso, as unhas também, né? Então a queratina é produzida lá.
a questão da adesão, uma célula é unida à outra, tá? Então a adesão celular é através de uma parte da célula chamada de desmossomos, e esses desmossomos têm essa função, é através dos filamentos intermediários. Já os microfilamentos têm função, são mais abundantes, a quantidade é imensa, tá, em relação aos outros elementos. Então o microfilamento tem grande quantidade nas células. É responsável pela movimentação da fagocitose, por exemplo, né? Já falamos da fagocitose na aula anterior. A fagocitose é a capacidade que a célula tem de emitir pseudópodes, tá? Então, é o caso da ameba, por exemplo. A ameba, ela dispara os pseudópodes e consegue englobar ali um alimento, por exemplo. São os movimentos ameboides, né? A gente vê isso também nos macrófagos, células de proteção do nosso corpo. A ciclose, que é o movimento das organelas, também ocorre através dos microfilamentos, tá? Que é formada principalmente de actina. E também a questão da contração muscular. Tá? A contração dos nossos músculos ocorre graças aos microfilamentos. Tá? Então a gente consegue a movimentação do corpo graças a esses microfilamentos, que tem duas substâncias, duas proteínas importantes, que é a quitina e a miosina. Tá? A quitina desliza em cima da miosina. Quando ela fecha, deslizando sobre a miosina, nós temos uma contração, né? Um deslizamento, contrai o músculo cresce, e quando ela se distende, você tem um relaxamento muscular. Tá? Quando a quitina se afasta mais da miosina, deslizando sobre ela, você tem relaxamento muscular. Com relação ao microtúbulo, é de longe um dos mais importantes, porque os microtúbulos, eles são responsáveis pela produção dos centríolos, tá? Que é a divisão celular. Os centríolos é responsável pela divisão celular. A gente vai falar sobre isso mais tarde, sobre os centríolos, tá? E também está relacionado à produção dos flagelos e dos cílios em células eucariontes, tá? Então, os flagelos que dão a movimentação da célula e os cílios são produções dos microtúbulos, através da tubulina que a compõe, né? Aqui nós temos os elementos do citoesqueleto, mostrando aqui, ó, os microfilamentos, que, como eu falei para vocês, é o mais abundante de todos, tá certo? Dos três, o mais abundante é ele. É responsável pelo movimento, pela ciclose, que é o movimento das organelas, e as contrações musculares. A actiniosina ocorre aqui. Aqui nós temos o filamento intermediário, né, que é responsável pela produção da queratina e também associado ao desmossomos, que faz a adesão de uma célula com a outra. E bem aqui nós temos os microtúbulos, né, muito importante porque eles formam os centríolos, a associação direta com a nossa divisão celular, a reprodução das nossas células, cuja a proteína principal é a tubulina. Okay? E aqui nós temos a fotomicrografia mostrando aqui o citoesqueleto. Olha aqui o núcleo da célula, olha o citoesqueleto aqui, as organelas ficam imersas nesse emaranhado aí que é o citoesqueleto. Aqui mais um núcleo aqui, ó, e aqui o citoesqueleto da célula. Aqui mostrando uma organela, uma mitocôndria, né, responsável pela respiração celular, presa nos microtúbulos, mas ela se desloca no movimento de ciclose, deslizando sobre o citoesqueleto. Bom, a parte importantíssima também do citoplasma é o citoplasma figurado, né, que a gente chama de organelas. Tá? Então, observem aqui, eu tenho duas células cortadas ao meio, célula animal e célula vegetal. Tá certo? E dentro dela você vê várias organelas. Aqui nós temos o núcleo, que é algo que há em comum entre as duas células. Né? E vamos agora adentrar aí nesse universo das organelas citoplasmáticas. A primeira que nós temos aqui, vamos falar dos ribossomos, tá? Então, ribossomos são grãozinhos, são grânulos, certo? Associadas à produção de proteína. Elas podem estar livres no citossol ou aderido à membrana do retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, elas ficam ligados diretamente, aqui você está vendo o núcleo, onde fica o DNA, e esse azulzinho aqui é o retículo endoplasmático. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso
que é cheio dessas bolinhas pretas aqui que vocês estão vendo, essa aqui é uma foto da micrografia, essas bolinhas é que a gente chama de ribossomos, e a função de ribossomos é produzir proteína através da tradução do material genético. Aí a gente consegue produzir proteína assim, tá? Ribossomo muito importante. E temos também o retículo endoplasmático liso, né? Então, se aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso que produz a proteína e temos o liso, o retículo endoplasmático liso, que produz lipídios. Tá? Está associado também com desintoxicação do corpo, né? O retículo endoplasmático liso. A única organela presente também nas células procarióticas, nós vamos ver isso também. O que há em comum entre células eucarióticas e procarióticas é o ribossomos. Tá? E aqui você vê um ribossomos em ação. Ó. Aqui nós temos o ribossomos, ele é feito de duas subunidades, uma unidade grande, subunidade maior e uma menorzinha. O RNA passa por dentro dos ribossomos e aqui o RNA vai ser lido, ele vai ser traduzido em proteína. E aqui em cima você vê a proteína sendo produzida. À medida que o RNA vai passando por dentro do ribossomos, o ribossomos vai lendo o RNA, a gente chama de RNA mensageiro, ele está trazendo uma mensagem do DNA, tá? E isso vai ser traduzido aí em proteína, que nós vamos usar para a manutenção do nosso próprio corpo. Vamos observar aqui. Aqui você vê, ó. Vamos entrar aqui no núcleo celular. Aqui nós temos uma molécula de DNA, ok? E dentro desse núcleo, onde o DNA está contido, vai haver um processo que a gente chama de transcrição. Está acontecendo agora. A transcrição nada mais é do que a produção de RNA, aqui esse amarelo é o RNA, através do DNA. Isso aqui chama-se transcrição, tá? O RNA mensageiro agora está sendo produzido. Esse RNA vai sair do núcleo e vai lá para o citoplasma. Por que ele vai fazer isso? Porque saiu do núcleo, está no citoplasma agora. Ele agora vai se aderir às subunidades do ribossomos. Uma subunidade menor, vem agora uma subunidade maior. Aqui nós temos outro tipo de RNA, que é o RNA transportador. Ele vem trazendo substâncias chamadas aminoácidos, tá? A aminoácido é a unidade para a formação da proteína, tá? Então, ó, olha aqui, ó, o RNA transportador. À medida que o RNA vai passando dentro do ribossomos, ele vai sendo lido. E aí você tem a formação de proteína aqui em cima, tá? O RNA transportador vem trazendo os aminoácidos vai se juntando e vai formando a proteína. No fim das contas, você tem a proteína pronta, solta ali no citoplasma. Bom, como eu falei para vocês, o retículo endoplasmático rugoso está aderida à membrana a membrana do núcleo, tá? E ela é toda cheia de bolinhas. Essas bolinhas aqui são os ribossomos que vocês viram ali produzindo proteínas, tá? Então ela tem função de produção proteica. Ela produz proteínas, né? As biomembranas e as enzimas lisossômicas também, que está relacionada à digestão intracelular, digestão dentro da célula. O retículo endoplasmático liso, você sempre está nessa configuração, ó, núcleo, aí vem primeiro o retículo endoplasmático rugoso e depois, esse aqui mais clarinho, é o retículo endoplasmático liso. Tá? Ela é muito comum, a função dela é produzir lipídios, como exemplo de lipídios nós temos ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides, que são hormônios, né? Funções das mais variadas. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, células hepáticas, né? Hepáticas são células do fígado. O fígado tem uma função muito importante, né? Ela limpa o nosso organismo de substâncias tóxicas, medicamentos, excesso de medicamento como antibióticos, por exemplo, sedativos, álcool e drogas. Por que você consegue se recuperar? Porque o fígado tem células hepáticas e as células hepáticas são ricas em retículo endoplasmático liso. Elas são responsáveis por limpar o nosso organismo dessas substâncias aí. É por isso que as pessoas conseguem se recuperar, tá? Graças a essa organela. O óvulo e o espermatozoide também são ricos em retículo endoplasmático liso, porque é nessas células aí que ocorre a produção de hormônios sexuais também, né? Então, elas estão relacionadas à questão dos hormônios sexuais, estradiol, progesterona e testosterona. O outro exemplo são as células musculares,
não é? Armazenamento de cálcio para a contração muscular. O retículo endoplasmático também está associado a isso. Bom, o complexo de Golgi vem logo após o retículo endoplasmático liso. Então você tem aqui núcleo, retículo endoplasmático rugoso, que produz proteína, retículo endoplasmático liso, que produz os lipídios, como colesterol também, por exemplo. E logo na sequência você tem um monte de sacos empilhados uns sobre os outros, a gente chama isso aqui de cisterna, formando o que nós chamamos de complexo de Golgi. Tá? O complexo de Golgi tem a função de armazenar. Ele armazena e secreta. Tá? Então, ela recebe as proteínas provenientes e as substâncias provenientes do retículo endoplasmático, tá? Ensaca elas aqui dentro, modifica essas substâncias e libera vesículas, que pode ir para fora da célula através de exocitose ou pode ficar dentro da célula aí fazendo outras funções. Então ela recebe proteínas e lipídios produzidos pelo retículo endoplasmático, empacota elas em vesícula e modifica-as quimicamente, liberando-as posteriormente para o citoplasma ou para fora da célula. Tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos aqui. Enzimas do tubo digestório, substâncias mucosas, né, do trato respiratório. Tá? Então, as mucosas da boca, por exemplo, as mucosas do trato respiratório do pulmão, que deixa o pulmão com aquele aspecto molhadinho. Tá? Então, isso aí é proveniente do complexo de Golgi. Substâncias de reservas que abastecem vacúolos em células vegetais. Tá? Então, é tudo relacionado ao complexo golgiense e o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele tem duas faces. Tá? A face que é voltada para o retículo endoplasmático, né, aqui está o retículo endoplasmático, é chamada de face cis. A face onde ela libera as vesículas, que podem ir para o citoplasma ou para fora da célula, como forma de secreção, nós chamamos de face trans. Então, voltada para o retículo endoplasmático, face cis, e para fora, o lado contrário, é a face trans. Tá? E aqui você vê o retículo endoplasmático produzindo substâncias, produzindo vesículas. Essas vesículas vão adentrar no complexo de Golgi, vão ser modificadas aqui dentro, e aí passam a formar outras vesículas que vão ser liberadas. Aqui tem a vesícula de secreção, por exemplo, que por exocitose vai ser liberada, vai ser posta para fora da célula. Okay? Um outro exemplo importante aqui é a formação do espermatozoide. Tá? O espermatozoide, que é uma célula sexual masculina, tem cabeça, tem o colo, que é o pescoço do espermatozoide, e tem uma flagelo, que é a cauda dela. Tá? Na cabeça você tem aqui o núcleo e você tem aqui, formando o que a gente chama de capuz acrossômico, né, que é formada de complexo de Golgiense. Tá? Isso aqui tem substâncias secretoras que, quando entrarem para fecundar o óvulo, para poder romper a barreira do óvulo, a membrana, ela vai liberar enzimas que estão aqui dentro. Liberando essas enzimas, o espermatozoide consegue entrar e fazer a fecundação que vai dar origem no futuro a um novo bebê. Né? Então é bem importante isso. Aqui mais algumas funções do lisossomos. Aqui é outra organela chamada lisossomos. O lisossomos é bem interessante. A palavra lise vem do grego. Tá? Lise significa quebra. Então somos quer dizer corpo, a quebra do corpo. Quebrar quer dizer destruir. Destruir na linguagem biológica significa, na linguagem citológica significa digerir. Tá? Então são vesículas produzidas a partir do complexo de Golgi. Tá? Então elas produzem substâncias que têm relação com a digestão intracelular. É como se fosse o estômago da célula que faz a digestão. Contém enzimas digestivas. Exemplos aí, nós temos as nucleases. O que é que a nuclease vai digerir? Vai digerir DNA e RNA, que são ácidos nucleicos. Produz também proteases, que são enzimas que digerem proteínas. Tá? São as proteases. Tudo isso você vê dentro do lisossomos. Tá? Aqui nós temos um exemplo da ação do lisossomos muito conhecida, que é a autofagia. A palavra auto vem do grego, significa próprio. Fagia quer dizer comer. Então você se destruir, né? Ou uma parte do próprio corpo. Então ela digere uma parte do corpo. É o que acontece com o girino, por exemplo. Né? O girino, que é um filhote de sapinho, ele é inicialmente de vida aquática, ele tem uma cauda. À medida que ele vai crescendo, os lisossomos vão sendo liberados, as enzimas vão sendo liberadas, e na região da cauda, tá?
e a cauda vai sendo digerida, vai sendo destruída, vai diminuindo o tamanho, no final não tem cauda nenhuma mais, vira um anuro, que a gente chama de anuro, né? Que é o sapinho que não tem a cauda, um anfíbio sem cauda é um anuro. Aqui nós temos um exemplo, ó, aqui um gráfico mostrando o comprimento relativo da cauda, tá? Com relação à concentração enzimática. Então, à medida que a concentração enzimática vai aumentando, a concentração de substâncias do lisossomos, vai aumentando a concentração, você vai ter o comprimento da cauda, observe que vai caindo o número, 60, 40, 20, 0, tá? Até desaparecer. Aqui o girino, ó, vai diminuindo o tamanho, diminuindo, e aí some tudo. Aqui nós temos um exemplo do girino. Observe que o girino, à medida que ele vai crescendo, se desenvolvendo, os lisossomos vai agindo, e a cauda do girino vai sofrendo uma retração aqui, ó, vai ser uma destruição, uma autofagia. Vai diminuindo aqui, ó, sumiu por completo agora, e aí você tem um anuro, você tem um sapo, uma rã, uma perereca, né, que são exemplos de anuros. Autofagia. O peroxissomos é um primo aí também do lisossomos, tá? Só que o peroxissomos, ele tem a ação de degradar substâncias também que são perigosas para o nosso corpo, como é o caso do peróxido de hidrogênio, que principalmente as meninas devem conhecer bem, conhecido como água oxigenada, né, que a gente usa para descolorir cabelo e tal. Então a gente produz no nosso corpo água oxigenada, que é conhecido como H2O2. Tá? H2O2 é a água oxigenada. Tá? Então a água oxigenada, quimicamente, cientificamente, é chamada de peróxido de hidrogênio, e ela é muito tóxica para o nosso corpo. Então o peroxissomos vai produzir uma substância chamada de catalase. A catalase tem a função de pegar essa água oxigenada, H2O2, e transformar em H2O, que é água e oxigênio. A água e oxigênio não faz mal para a gente. Então, pega uma coisa que é ruim para o nosso corpo e transforma em coisas que são boas, que nós acabamos utilizando. Então, o peroxissomos tem essa função importantíssima aí de desintoxicação. Tá? Aqui mais alguns exemplos. Ó. Elas se associam aí com substâncias orgânicas, né, o peroxissomos, e promovem uma transformação. Né? Então, a alquicida, por exemplo, ácido graxo, para ser utilizado na respiração celular e na síntese de outros compostos. É abundante no fígado, principalmente nos rins, né? Porque elas agem nesse processo de desintoxicação, assim como o lisossomos também faz. Perdão, o lisossomos não, como o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático liso também tem essa função. Então elas pegam aqui, ó, substâncias tóxicas absorvidas do sangue e transformam-as em produtos que são inofensivos. No fígado participa da produção dos ácidos biliares também, muito importantes na produção da bile. Os centríolos, formados de microtúbulos, muito importante, falei delas inicialmente, né, no citoesqueleto. Então, o centríolo, ele tem a função de divisão celular, tá? Nos eucariontes, principalmente em células animais, né, em células animais. Então, você encontra elas sempre aos pares, né? São dois grupos, né, de dois pares de centríolos por célula. Tá? Então, o centríolo tem essa função de divisão celular. E a composição dela sempre é a mesma. Quando você vai analisar em microscópio, ela sempre vai ter um par de cilindros, tá? Aqui um par de cilindros, ó, dois, né? Oco, constituído por 9 conjuntos de 3 microtúbulos de proteína. Então, se você for observar aqui, ó, aqui eu tenho um conjuntinho com 3 microtúbulos aqui também, com mais 3, são 9 conjuntinhos de 3, tá? Sempre desse formato aqui. Aqui você tem aqui, ó, uma fotomicrografia real de um centríolo, mostrando o tubo interno dela, e aqui você vê os conjuntinhos de microtúbulos aqui, sempre em 3 aqui, ó, tá vendo só? Função divisão celular, e também está associada com a movimentação das células, tá certo? Das células eucariontes, formando ali cílios e flagelos. Então aqui você vê os dois pares de centríolos numa célula animal aqui, elas migram para uma região da célula chamada difuso, tá? Que é o meinho da célula,
dispara os microtúbulos e aí ela vai atacar o material genético. Tá? O núcleo vai se desfazer, aqui dentro está o material genético, que a gente chama de cromossomos, que é o DNA todo enrolado em proteína, é o cromossomos. Já está duplicado, a célula vai se dividir, para ela se dividir ela tem que duplicar o seu material. O DNA também tem que ser duplicado, obviamente, para poder se dividir em duas. Tá? Duplicou o material, o núcleo vai se desfazer, ela vai disparar os microtúbulos do centríolo, tá? E vai dividir o material genético no meio, tá? No fim das contas, você vai ter o material genético de um lado, material genético do outro, tá dividido, a célula agora vai sofrer uma divisão e uma célula vai dar origem a duas células. Vamos ver um exemplo disso aqui, ó. Observe o núcleo. Aqui dentro nós temos o material genético do DNA. Ele vai se condensar para formar cromossomos, que é o DNA todo enroladinho, tem que ser, senão ela não se divide, tá? Ela tem que se transformar nisso aqui, ó. Agora nós temos os dois centríolos, os dois pares de centríolos. Cada um vai migrar para um lado da célula, formando fuso, que a gente chama de fuso. A membrana do núcleo vai se desfazer, o DNA fica solto aqui, os cromossomos, ó. E aí os microtúbulos são disparados em direção aos cromossomos, tá? E aí um puxa de um lado, o outro puxa do outro lado, e você vai ter o cromossomo dividido aí, separado, material genético separado. Olha aí, ó, separação. Essa parte é importantíssima para a divisão celular. Sem isso não ocorre a divisão celular. Ocorre a retração. E aí você vai ter novamente a formação das membranas nucleares, tá? Formou de novo a membrana nuclear, formou dois núcleos agora, ela está com dois núcleos, então agora vai ter que sofrer um estrangulamento aqui na membrana plasmática, tá? Ela vai ter que se estrangular aqui, a gente chama de estrangulamento, tá? E vai se dividir em duas células agora. Tá? Essa é a importância dos centríolos. A mitocôndria é importantíssima. A mitocôndria está relacionada à nossa respiração. A respiração ocorre dentro das células e mais especificamente nessa organela chamada de mitocôndria. Então ela tem esse formato aqui de bastonete, parece uma alteca de barata, né? Que a alteca de barata tem esse formato aqui. Tá? Então ela tem esse formato de bastonete e é delimitada por duas membranas lipoproteicas, ou seja, feita de lipídios e proteínas. Então você tem uma membrana externa e uma membrana externa lisa e uma membrana interna com invaginações, tá? Formando a membrana interna aqui. Dentro dela, nós temos um líquido viscoso com enzimas, certo? Que é a matriz mitocondrial, que você tem a matriz mitocondrial, que é o espaço dentro dela, tá? Essa substância aí vai ser composta de enzimas, DNA, RNA e ribossomos. Ela possui DNA próprio. Tá? Por que isso? Porque acredita-se que, na verdade, em um tempo remoto, as mitocôndrias não eram das nossas células, das células eucariontes, né? Elas eram bactérias que se associaram às nossas células. Tá? E nessa associação houve uma troca de favores. A célula dá proteção a ela, dá tudo que ela necessita, e em contrapartida ela nos dá o oxigênio, ela nos dá a energia, tá certo? Porque essa é a função, ela é uma usina de força da célula, ela que produz a nossa energia através da respiração. Essa teoria é conhecida como teoria endossimbiótica, né? A teoria da incorporação dessas bactérias que deu origem aí a respiração como nós conhecemos hoje. Aqui nós temos um exemplo, né, de como a mitocôndria está associada com o sexo. Tá? Tanto os espermatozoides quanto os óvulos, né, espermatozoide masculino, óvulo feminino, tanto quanto o outro tem mitocôndrias. Tá? O problema é que na hora da fecundação, o espermatozoide ele é completamente destruído. Tá? Fica só o material genético do homem, né, do espermatozoide, e no fim das contas o que sobra de mitocôndrias é apenas a mitocôndria feminina, que é a mitocôndria da mulher, certo? Ou seja, via de regra, toda mitocôndria ela é de origem materna, tá? Ela é de origem feminina, porque a mitocôndria do homem é destruída na fecundação.
Tá? Então, um exemplo disso é a questão de doenças. Né? Existe uma doença chamada doença mitocondrial, que afeta a questão da respiração celular. A célula ela perde a capacidade de gerar energia, isso pode levar à morte e à falência de órgãos. Então, é uma doença genética, uma doença associada a mitocôndrias. Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui, ó, um homem não afetado e uma mulher com doença mitocondrial, certo? Como o espermatozoide, na hora da fecundação, o espermatozoide não vai liberar a mitocôndria, porque ela vai ser destruída no processo. Então, essa mulher aqui que tem a doença mitocondrial, é uma doença que está na mitocôndria, vai acabar passando para os seus filhos. Então, não importa nesse caso o sexo, pode ser menino ou menina, vai ter essa doença mitocondrial, são crianças afetadas. Aí suponhamos que esse menino aqui cresça e se case com uma moça que não tenha doença mitocondrial, certo? A mitocôndria dessa menina é saudável, ok? Esse rapaz aqui, o pai, nesse caso, o futuro pai, ele tem a doença, certo? Porém, quando ele for fecundar, o espermatozoide passar, tá? A mitocôndria vai ser destruída, apenas o DNA dele vai ser aproveitado no óvulo, certo? A mitocôndria que vai para os filhos é a mitocôndria da mãe. Portanto, todas as crianças que nascerem vão nascer saudáveis, porque a mitocôndria é herança materna e não herança paterna. Ok? Cloroplasto é uma versão vegetal, digamos assim, da mitocôndria, tá? Porque o cloroplasto também está relacionado à teoria endossimbiótica, ela também tem DNA próprio, assim como a mitocôndria, ela também se reproduz por conta própria, certo? Então, o cloroplasto está associado com a fotossíntese. Então, as plantas conseguem, aqui nós temos células vegetais aqui, ó, e aqui dentro você vê os cloroplastos, esses verdinhos aqui são os cloroplastos, dá para ver no microscópio. Então, ela está associada com a fotossíntese. Ela vai pegar o CO2 da atmosfera, vai pegar a água, vai pegar a luz solar e vai converter em açúcar, que ela vai utilizar como alimentação para ela mesma, né, que ela é autotrófica, certo? E vai liberar oxigênio no processo. Ok? Aqui nós temos os cloroplastos também, né? Assim como o cloroplasto, nós temos os cromoplastos. Cromoplastos cromo quer dizer colorido, né? Então ela dá várias cores, né? O pigmento laranja, por exemplo, da cenoura, que são os carotenoides, né? Que dá o pigmento amarelo, alaranjado, vermelho, né? Está relacionado com o cloroplasto, que dá essa coloração à planta, certo? Responsável por cor de frutos. A grande variedade de cores de flores que nós temos, o responsável por essas cores são os cromoplastos, tá? Raízes também. E também está associada com a atração de animais, tá? Porque os animais, como por exemplo a abelha, para ela poder ser atraída, ela é atraída pelo cheiro e pela coloração. Então tem que ser uma cor que chame a atenção desses animais para poder fazer o processo de polinização, polinizar e dispersar sementes, né? Polinizar, levar pólen e auxiliar no processo de reprodução dos vegetais e dispersão. Aqui nós temos os leucoplastos. Leuco quer dizer branco, então são sem cor, certo? É o caso aqui, por exemplo, da batata, né? Que é uma corzinha apática, são os leucoplastos. Aqui nós temos exemplos, tá? Então são células sem pigmento, presentes em raízes e caules. Qual a função deles? Né? A função deles é basicamente armazenar amido. Né? O amido é a reserva energética dos vegetais. Aqui nós temos o vacúolo. Tá? O vacúolo também, na célula vegetal, é exclusivo de células vegetais, o vacúolo, tá certo? Nesse caso aqui, ela ocupa a maior parte da célula vegetal, 80% do volume é do vacúolo, das células vegetais. Ela é delimitada também de membrana lipoproteica, assim como a membrana celular, e contém solução aquosa ácida, né, com um pH ácido. Ela contém sais, açúcares, aminoácidos, proteínas. Ela tem reserva de água para as plantas, certo? Então ela é importantíssima. Nela, por exemplo, que é produzida a borracha que vocês usam para poder apagar no caderno, tá? Existe uma árvore chamada seringueira. Quando você faz o pessoal que trabalha com essas árvores fazem cortes no tronco da árvore, aí começa a escorrer um líquido leitoso de coloração branca, que é o látex, tá?
E esse látex, ele se encontra dentro do vacúolo. Quando faz um corte na água, você está cortando a célula e está cortando ela também. Por isso que escorre aquele líquido, certo? O látex que é utilizado para fazer borracha. Ok, galera? Então, bons estudos para vocês. Isso aí vai vir acompanhado de uma atividade para vocês se exercitarem, ok? Um abraço aí a todos.